Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana, última semana do ano, semana que adentra em 2022, semana que a gente começa com uma lua minguante, vai caminhando para uma lua nova, que a gente vai ter aí festa de Réveillon. Então, uma semana que a gente tem que ver qual que é o arcano que está regendo essa semana. Lembrando que vai sair o arcano do mês, como sempre, mas a gente vamos ver aqui o arcano que vai estar gerindo a última semana do ano. A justiça, gerindo é muito bom, né? Gerindo. Não, que vai estar trazendo uma energia, uma influência, e a justiça a gente sempre tira aqui a dualidade, que a gente vive na dualidade, então a gente tem sempre duas energias, mas o que está mais desafiador aqui, o 9 de espadas, e o que é mais fluente, a rainha de espadas. Gente, olha quanta energia mental que a gente vai ter essa semana. Vamos lá falar sobre isso. Vamos lá falar da nossa última semana. Olha que o arcano regendo aí essa semana, com essa mudança de ano que a gente vai ter, vem a justiça falando que a gente precisa de ter esse lado de harmonização, de equilíbrio, de calma, de serenidade, né? Que começa na mente e vem para o coração, porque ela é a balança que coloca o coração e a mente na mesma proporção. E a gente não vai estar muito, né, pessoal? Porque, ó, 9 de espadas fala de medo, dúvidas, fracasso, angústia. Fala de umas paranoia que a gente vai ficar pensando. Que vem aqui pra gente? A rainha de espadas, falando que a gente tem que ter autodomínio da nossa mente. Que a gente precisa cessar e tomar decisões e ter uma visão mais pragmática, mais sensata, mais calma, mais organizada. Senão a gente vai ter uma semana de desorganização, de briga, de injustiças, de julgamentos, de muita falação, enfim, ó. E a gente não entrar num equilíbrio e numa parcimônia, a gente vai para caminhos opostos, de extremos, né? Ainda que aqui, né, a semana do Natal foi com a carta da Torre, era mais aguerrida. Aqui não está tanto aguerrido, só que acontece o seguinte: se a gente não sabe usar direito a nossa mente, em equilíbrio com o nosso coração, a gente pode ficar mais frio, meio imparcial também, mais egoísta. Então também tem que tomar cuidado para não ficar um excesso de racionalização e esquecer da harmonia que precisa estar em conexão com as nossas emoções. Então, se a gente só ficar planejando, pensando, sendo extremamente calculista, né, também não vai funcionar, porque a gente também entra num processo de querer controlar tudo e fica muito rígido, muito moralista, julgador, enfim. Então a gente precisa ter esse autocontrole da rainha de espadas, termos saber ouvir, saber aconselhar, saber usar as palavras, porque senão a gente pode entrar para um caminho do 9 de espadas, que ou a gente fica deprimido, melancólico, ou a gente pode ficar extremamente fora da casinha de verdade. Então, a justiça, ela vem falar de uma certa objetividade, o que a gente precisa fazer, como, né? Mas fala dessa serenidade, dessa calma e de uma diminuição, vendo os dois lados da moeda, tomar decisões. Então eu vejo os meus prós e contras, quais são as situações que eu tenho que viver aqui, e fico na paz, fico na calma, fico, ó, numa boa. Senão a gente vai ficar meio melancólico, meio, né? Vai ser uma entrada de ano meio triste. Talvez até possa ser, porque foi um ano difícil, então na hora que a gente para pensar, para olhar para tudo, a gente sabe, né? Um ano de muitas perdas, muitas coisas aconteceram no país, enfim, no mundo, mas a gente precisa tentar olhar para as coisas com um certo equilíbrio, uma certa calma, para não entrar numa revolta, numa não esperança, tudo cinza, tudo, né? Ah, tudo bem, então que seja assim, então eu vou, né, enfiar o pé na jaca mesmo, porque tá tudo ruim. Então tomar cuidado com esse pessimismo também que pode vir dessa carta da justiça, porque é muita espada, muito mental, e é muito mental mesmo, né? Espada, 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 né? Então assim, é uma semana
que a gente precisa ter uma visão um pouco mais clara das situações e talvez a gente não tenha, tá? Então vamos lá para os conselhos para a gente ver o que tá pegando mais aqui para cada um, para a gente conseguir passar por essa semana bem, tá bom? Arianos, nossa, a mesma carta da semana passada, continuar trazendo equilíbrio, companheirismo, né? Um lado de amizade, de cumplicidade para você e para suas relações, para que as coisas possam caminhar bem. Taurinos, a carta do sol, né? Então ser a luz mesmo, ser um ponto de alegria, de convergência para que as pessoas possam também se animar, né? Trazendo isso e evitar o excesso de ego, mas ser um ponto de luz e de alegria para as pessoas que estão à sua volta, taurinos. Geminianos, a carta 15, a carta do urso, né? Tomar cuidado com excesso de agressividade, excesso de controle, mas no geral a carta do urso fala de poder. Então, no lado positivo, é saber também abrir mão de algumas coisas, saber ceder, saber ter autocontrole, né, Geminiano? Para não se perder, para não enfiar o pé na jaca, para não fazer nada que depois possa se arrepender. Não usar a força agressiva, a força mental, não falar coisas que possam magoar, né? Pela inteligência dos geminianos. Então, aqui vem um lado de não precisa ganhar, não precisa competir, não precisa disso, né? Usar o seu poder pessoal de uma forma equilibrada, que a gente está falando aqui da justiça. Então, aqui também, ó, equilibrar o ego, né? Os taurinos. Aqui, né, equilibrar esse senso de cuidar, de devoção ao outro também. Então, não se esquecer de você. Então, se a gente está falando da justiça, né? Tô falando aqui, dando um rebobinão aqui, os arianos têm que cuidar melhor de si. Os taurinos têm mais consciência do ego, enfim, e os geminianos dessa coisa do controle, do autocontrole. Cancerianos, a carta da cruz, a carta 36, aqui realmente você sair de dúvidas, sair de encruzilhadas, tomar decisões, né? Com o mental, ser mais pragmático, a gente está falando da justiça, né? Com mais objetividade, fechar alguns ciclos, de fato deixar o ano 2021 para trás, entrar bem em 2022. Leoninos, fé, paciência, né? Olhar as coisas com mais leveza também, não ficar colocando pelo em ovo, né? Então aqui entrar na justiça, entrar nesse processo de serenidade, de confiança, confiança nas pessoas, confiança nas relações, nas situações que você está vivendo. Virginianos, inteligência e racionalidade, bem a carta da justiça mesmo, né? Aqui a raposa falando também para você tomar cuidado com situações extremas, situações que você ouvir a sua intuição, né? Virginianos, para não cair em nenhuma furada. Então, escutem essa vozinha aí que tá falando com vocês para essa semana ser uma semana positiva. Librianos, a carta 1. Então, com equilíbrio, harmonia e sabendo o que vocês querem, tomem suas decisões e caminhem, né? O caminho, quanto mais liberdade de ação, quanto mais uma força de coragem para tomar suas decisões a partir do mental bem esclarecido, é uma semana que você tende a ter abertura, força, visão e as coisas podem caminhar para os seus objetivos aí, tá? Escorpianos, os peixes, a carta 34 aqui falando que realmente com equilíbrio você pode ter uma semana de abundância, de prosperidade, tanto financeira, quanto de saúde, quanto de relacionamentos, mas sempre com equilíbrio, né? Porque a gente está falando aqui, então cuidado com os excessos aqui, que também podem acontecer, né? Sagitarianos, a carta 4, a casa. Se manter estável, se manter equilibrado, né? Evitar o disse-me-disse, eu falei, mas deixei de falei, mas não disse mas não falei. Fica cuidado com o excesso de julgamento, né? Se manter estável, se manter equilibrado, se manter aberto, receptivo, que a casa carta 4, a casa, nossa, dá um trava, né?
ela fala dessa receptividade, de você se manter como uma fonte de segurança para as pessoas à sua volta também. Capricornianos, ó, cuidado aqui, cuidado com perda de energia, né? Cuidar da sua saúde, manter-se em equilíbrio, manter-se em segurança e tomar cuidado com a desatenção, né? Com perder muita energia mesmo, fazer coisas em excesso. Então, diminuir, é uma semana de, ó, né? Cuidar, descansar, menos. Aquarianos, a 9, o buquê, a carta 9. Aqui, como um conselho, fala para você viver o bom da vida, a leveza, a beleza. Então, em harmonia, você pode ter uma semana de muita leveza, de muita beleza, de novidades, né? Mas sempre também evitando qualquer tipo de excesso e não se deixar levar pelas aparências das situações, tá? Piscianos, ó, caminhos abertos, tomar suas decisões, cuidado com dúvidas, de cuidado de querer abraçar o mundo também. Não vai dar para fazer tudo, né? Tem que escolher o que vai dar para fazer para vocês também não caírem num caminho de excessos. Pessoal, é isso. Ótimo ano de 2022 aí para todo mundo que está entrando. Vamos nos despedir de 2021. Provavelmente, talvez esse seja o último vídeo que algumas pessoas vão ver. Tem a geleia, mas que já foi postado. Então, eu agradeço com muito carinho todo mundo que me acompanhou em mais um ano aqui no canal e vamos junto para 2022, tá bom? Um beijo grande.